Projeto Cada Pessoa Uma História, Cada História Uma Língua. Depoimento de Macaulaca Merinaco, entrevistado por Mariana Caselato e José de Almeida. São Paulo, 30 de agosto de 2008. Realização Instituto Museu da Pessoa.net. Entrevista número Unesco_CB01. Tá, então, vamos começar. Fala para mim seu nome completo, Tá. O local e a data do seu nascimento. Meu nome é Macaulaca Merinaco. Nasci na aldeia Merinaco, no Parque Índio do Xingu, no dia 18 de novembro de 1980. Se você quiser ficar mais à vontade de olhar para mim, Tá. tranquilo, para mim, para o Zé, fica tranquilo, tá? Seu nome tem algum significado? Assim, Tá gravando já? tá. Meu Deus. Mas fica tranquilo, a gente só tá conversando. Tá, o que você falou? Seu nome tem um significado? Meu nome não tem significado, não. E você sabe de onde veio o seu nome, assim, como que escolheram o seu nome? Meu nome foi meu avô, né, que colocou, ele me passou esse nome. Que a gente de costume, né, a gente leva o nome do nosso avô. Né? Entendi. E esse nome que eu tenho, que meu avô me deu. E você falou do seu avô, com quem que você vivia quando você era pequeno? Eu nasci numa outra comunidade, né, que não é da minha mãe. Né? Meu pai é do povo Merinaco e a minha mãe é da outra etnia. Então, minha mãe foi noivada com o meu pai, que é de etnia Merinaco. Né? E quando a minha mãe ficou moça e casou com meu pai. Né? E por isso pertenço duas etnias. Né? Mas daí eles foram morar na aldeia do teu pai, é isso? E aí, nesse princípio da minha história, né, é o que meu pai me conta, que quando uma etnia se casa com outra etnia, né, e é obrigatório que você vá morar com, né, a família da menina, né. Então, o que aconteceu com meu pai, né, que morou, né, bastante tempo com a família, né, da minha mãe. E aí eu convivi, né, com essa família, né, e também sempre meu pai me levava na comunidade dele, né, mas vivi mesmo bastante tempo com a família da minha mãe, né, com meus avós, com minhas tias, né, então são elas que são minhas famílias. E daí foi o pai da tua mãe que te deu o nome, então? Foi o pai da minha mãe, né, que me deu esse nome. Macaulaca, segundo ele, o que me falou que esse nome era de o primo dele, né? E pegou esse nome e me passou, né? Me chamou de Macau. Né? E como que é o nome dos teus pais? Meu pai se chama Yahati Merinaco e a minha mãe se chama Kayanaku Awiti. Esse aqui tá muito forte. Tá muito forte isso aqui? Tá me dando... Tem como... Então, Macau, e aí nesse lugar onde você nasceu, você lembra? Mais ou menos, você pode descrever um pouco de como era? Então, assim. Numa aldeia que eu nasci foi chamada de Xalapapur, né? Hoje a gente não mora mais lá, né? E esse povo não mora mais lá. Tá numa outra aldeia, né? E depois dessa aldeia, né, se fundou mais uma outra aldeia, né, onde hoje eu estou morando atualmente, né? Então era três aldeias, né, onde eu cresci, né? E atualmente, né, faz
3 anos poucos atrás ainda, né, que o povo se mudou, né, de um lugar hoje onde eu estou, né. Por que se mudou? Como... A gente, né, lá tem de costume, né, de mudar de lugar, e a gente pode chamar até de mudança para a sua terra natal, né. É que com a chegada dos Orlando Vilas Boas, né, que foram desbravadores aí, né, no Brasil Central, né, na época, né. Né, ele fez esse trabalho de aproximação, né, de aproximar as comunidades que estavam, né, mais ou menos dispersas, né, daquela localidade, né, para facilitar o acesso, né, a essas comunidades e, ao mesmo tempo, facilitar o atendimento à saúde, que nesses momentos, né, estava muito complicada, né, porque a gente era muito indefeso, né, quando se falava de uma doença, né, que chegava na aldeia, né. Então foi preciso, né, aproximar essas comunidades, né, próximo a outras, né, e aonde, né, de lá que essa comunidade se dividiu, voltaram mais para o lugar onde ficaram bastante tempo, né. E eles falaram que se sentiam no lugar, né, impróprio, né, ali não era lugar deles, né, até mesmo a comunidade que pertenceu, né, àquela região, né, não se dava muito bem com eles por causa disso, né. Era uma política, né, de uma outra comunidade, né, contra a ocupação, né, daquela área dominada por eles, né. Então, concordaram, né, o cacique concordou, então foi preciso, né, sair daquele lugar e fundar uma nova aldeia, onde eles moraram antes, né. E quando você fala comunidade, cada comunidade é uma etnia diferente? Então, somos da etnia Mainaco, né. Sendo que existem no Alto Xingu, né, segundo o que foram, né, classificado ali, e que o pessoal do Alto, né, composto pela 9 etnias, né, seria Mainaco, né, Cuicuro, Uaurá, e Camaiurá, Auiti, Calapalo e Matipu. Então essas comunidades que se juntaram, né, naquela região, formam o povo do Alto Xingu, né. Essas comunidades têm as histórias semelhantes entre a outras, né. E por isso, todas as comunidades participam da mesma festa, né, o mesmo ritual, né. São convidados para que participe daquelas festas, né. Então, o que compõe o Alto Xingu é essa, né. Por eles possuírem umas festas parecidas com outras, né, mas alguma coisinha difere entre eles na questão de história, né? História e também dos cantos, né? Das músicas, né? Mas a maior parte é de eles terem uma participação igual dentro da aldeia, né? E você falou um pouco dessa aldeia onde você cresceu. Como que era quando você era pequeno? Você lembra do que você brincava? Ou como que era a rotina com a tua família? Eu me lembro que quando eu era pequeno, né, a gente gostava muito de brincar. Era um grupo muito de crianças que tinham várias invenções, né?
de inventar seus objetos, né, seus brinquedos, né. A gente pulava em cima de árvore, né. A gente inventava todas as coisas que a gente vinha das coisas do branco, né. Tipo o paraquedas que aparecia ali, a gente inventava um saco de plástico, né, colocava cheio de cordinha ali, uma pedrinha e jogava para cima, né. Era tudo uma imitação, né. E um aviãozinho, né, a gente gostava de inventar, o barquinho, né, a gente gostava de inventar com um motorzinho. Quando chovia, todos nós estávamos ali, né, brincando de um motorzinho, de aviãozinho quando ventava, né. Tudo era a nossa invenção, né. Então, a gente gostava muito de, né, brincar, né, no contexto mesmo, né, da brincadeira, da comunidade, da aldeia, né. E hoje a gente vê diferente, né? E as crianças, né, já nasceram, estão nascendo, né, com um mundo diferente, né? Hoje, né, estão chegando nas aldeias os brinquedos de fora, né? As bonequinhas, né, os carrinhos, né? Então, diversos brinquedos que chegam ali, né, onde é que as crianças já não têm mais, né, a capacidade de fazer suas invenções como a gente, né, tinha essas invenções antes, né. Eu vejo que até ali a gente era muito inteligente nas nossas próprias invenções, que hoje as crianças, né, estão um pouquinho, né, fazendo uma coisa diferente, né. E hoje, né, parece que o fato de você olhar essas coisas do mundo de fora, né, leva os pais das crianças, né, conseguirem, lutarem em conseguir o dinheiro para que compre, né, umas coisas que ali estão prontas, né. Então, é essa mudança, né, que eu faço, em comparação com a minha vida, né, da minha infância, né. E a gente gostava muito, né, dessas brincadeiras, dessas invenções que antes, né. Então, essa. E tem alguma coisa que você lembra da tua infância que também é bastante forte para você, que você vê que ainda as crianças ainda fazem? Assim, que se mantém, mesmo com o passar dos anos? Eu vejo pouquíssima coisa, né? Pouquíssima coisa. O que a gente gostava, né, muito, né, e essas invenções que eu falava, né, inventar, esses brinquedos, né, e outro, né, a gente gostava muito de flechar, né, passarinho. Então hoje, as crianças de hoje, né, muitos poucos fazem, né, mas vira uma raridade ali dentro da aldeia, né. Eu vejo que até ali, né, as crianças, né, estão mais, né, eu acho que interessadas por outras coisas, né. Mas a gente vê ainda, né, umas coisas pequenas ali, mas não tão como forte, não como foi antes, né. Então ainda está presente, né. E que língua que vocês falavam na tua casa? Quando eu, né, convivia com a família da minha mãe, teve que falar a língua da minha mãe, né. E quando saía da família da minha mãe, né, trabalhar lá na outra aldeia, que é do meu pai, né, e eu falava a língua do meu pai, né. Então falo duas línguas. Cada lugar que eu ia, junto com meu pai, né, na aldeia dele, eu falava a minha língua, que é do meu pai, e quando voltava para casa da minha mãe, falava na língua dela. Qual que é essa língua da sua mãe? É Awiti, Tupi, Awiti, Tupi e Meinaco e Aruac, né. E você lembra de ter dificuldade em aprender as duas? Ou foi tranquilo? Olha, no princípio, né, dessa história também, o que me marcou também teve, né, essa questão de minoritária, né, na parte de língua. O Awiti foi um povo, né, que diminuiu bastante, né, por causa da chegada, né, de doença, né, que quase acabou o povo, né.
e o que sobreviveu, né, e que estão mantendo hoje, né, a sua língua, né. Então, a minha mãe, né, pertenceu a esse grupo muito pequeno, né, e ainda era, né, uma língua, né, muito diferente entre outros povos, né. Então, onde que as outras comunidades, né, que falavam, né, onde tinha, né, um número maior de falantes, né, eles falavam que, né, a língua, né, do Awiti, né, era uma língua muito esquisita, né, uma língua esquisita, que nem todos compreendiam, né, algumas pessoas compreendiam por causa disso, né, algumas pessoas aí começaram, né, a falar que, né, essa língua é isso, né, e até mesmo eles foram chamando de, né, foi habilitando né, de uma língua, né, que poucos entendem. Então, isso aconteceu. E hoje essa língua aí está ficando forte, né, com o crescimento de crianças, né. Está ficando forte, né, e o que antes não foi. Ai, eu tô com frio. Ah, pega aí, sem problema. Não, é melhor tirar essa aqui, deixa essa aqui. Não quer pôr? Não. Não? Pode pôr. O vídeo aqui, mas... Continue. E o português? Quando foi que você aprendeu? Como foi que você aprendeu português? O português foi... Eu acho que posso dizer que uma grande coisa que me marca também na minha vida. Não se pensava em falar em português, né? Tudo no princípio da nossa história. E aí, eu comecei a enxergar outro mundo, né? Vi que era uma necessidade, né? Necessidade, né, de conhecer, de aprender outra cultura. Então foi essa vontade que me empurrou para que eu aprendesse, para que eu me esforçasse, conhecer a língua do outro. E eu nunca pensava, né, em aprender esse mundo diferente. Mas quando fui enxergar que tinha outro mundo ali, né, nos aproximando, aí eu falei, né, eu vou aprender essa. Era pouquíssima gente que ali, lá no Xingu, né, falava português. Né. E chegou a escrita, né? Também foi uma coisa nova, né? A escrita, né? A escrita onde você podia, né, escrever suas ideias, né, seus conhecimentos. Né. E a partir daí, né, devo que aprender. Fui atrás, algumas pessoas me ajudaram, né, para que eu pudesse aprender. Né. Até porque no início, né, eu era muito esforçado, demonstrava a minha vontade de aprender. Né. E essas pessoas me ajudaram para que realmente eu alcançasse, né, o que eu buscava. Né. Mas pessoas da aldeia ou de fora da aldeia? Pessoas da aldeia, pessoas da aldeia. E minha mãe e o meu pai foram contrários. Minha mãe não queria que eu aprendesse, né? E meu pai, né, não queria que eu aprendesse e estudasse. Né? Por quê? Eu também enxerguei da preocupação dele. Né? Eu não tinha o preparo por parte da cultura. Eu não estava preparado ainda. Só a partir do momento que você se prepara, você está preparado dentro da aldeia, era necessário você buscar outro mundo. Então não foi o que aconteceu. E eu fiz o contrário. Em primeiro lugar, né, aprendi umas coisas pequenas dentro da aldeia, a parte cultural. E depois comecei
estudar, né, aonde eu comecei, né, sair da minha cultura, buscar outra cultura, né. Então eu fiquei dividido, né, eu fiquei no meio dos dois, né. E, né, para mim alcançar meus objetivos, teve que ir mais atrás do que eu quero, do que eu queria, né. E hoje estou me retornando na minha aldeia, na minha comunidade, né, aprender o que antes, né, estava quase aprendendo. Estava quase aprendendo, foi aprender outra cultura, né. E hoje eu só tenho orgulho, né, de ter aprendido esses dois conhecimentos, né. E enxergar mais, né, da importância da minha cultura, o valor que ela tem, né. Quanto mais você aprende duas culturas, mais forte você é, né? Então, para mim isso é importante, né? E estou aí, né, para aprender mais coisas dentro da minha comunidade, né? O que eu devia ter aprendido isso, mas eu fui direto, né, pegando outro rumo, né, que eu não devia pegar, não ver do meu pai, né? Então, hoje meu pai, ele, né, me permite, né, que primeiro antes não permitia, né? Mas mesmo assim eu fui, né? Era meu interesse, não era do meu pai, né? E você lembra o primeiro contato que você teve com essas coisas de fora da aldeia? Não entendi. A primeira vez que você foi para a cidade, a primeira vez que você saiu de lá? Não... Você lembra? Você fala estudar? Pode ser para estudar, mas o primeiro contato sair, que você né? teve com o lado de fora. Eu me lembro sim, né? Era toda coisa misteriosa para mim, né? Ir para a cidade, né? Na verdade, nesse tempo também não existia a cidade próximo da nossa região, né? Era todo longe, né? A cidade que hoje está lá, né? O que antes eram fazendas, né? Eram uma vilas, né? O acesso era muito difícil, né? Não tinha barco, o que hoje tem, né? O motor de polpa que hoje tem, o carro que hoje tem, não? Então, tudo era difícil, né? Então, isso não permitia, né, o acesso fácil, né, de você chegar na cidade. E mesmo assim, né, a gente ia para essas vilas, né, de canoa, né? Levava dias para você chegar lá, né. Era uma vontade de você conhecer, né, buscar alguma coisa na cidade, né. Tudo era novidade, você conhecer, né, diferentes pessoas, né, diferentes objetos, diferentes produtos, né, diferentes tecnologias que ali estavam chegando, né. E hoje não, né. Hoje tem acesso, né, muito fácil, né, e qualquer hora, e hoje você chega na cidade. São vários o meio de você chegar. Mas você lembra o que você achou na hora que você chegou a primeira vez? Como que foi descobrir a primeira vez a cidade? É o que mais foi interessante, era a falta de comunicação com o outro, né? A gente não conseguia se comunicar, né? Então a gente ficava, né, muito quieto, né, só existindo, né? As pessoas que falavam um pouquinho de português, né, a gente admirava, né? Eu particularmente, né, achei que essas pessoas que dominavam a língua portuguesa, né, nesse tempo, né, que hoje é meu pai também, né, meus tios, né, que dominam um pouquinho de língua portuguesa, né. Aí, para mim, né, essas pessoas eram, né, grandes falantes, né, de língua portuguesa, né. E hoje descobri que não era, né. Meu pai fala muito pouco, né, alguma coisinha, né, fala tudo errado, né. Se você vai do momento que você escreve, né, a forma correta de escrever as palavras, né, de língua portuguesa, aí você vai ver que, né, o que seu pai fala não estava tão certo, mas a gente escuta, né, a gente ouve, né. Então essa necessidade eu tinha, né, de falta de comunicar com o outro, né. A gente não sabia comunicar com o outro, né. Então eu tinha essa dificuldade muito grande, né. E isso também foi um grande incentivo para mim, né? Isso me levou, né, quanto mais me sentia, né,
Quanto mais me sentia a pessoa que não dominava a língua portuguesa, né? Mais forte eu ficava para que eu buscasse essa língua para me aprender e dominar, né? E daí você frequentou a escola? E a partir daí chegou, né? Não chegou a escola, chegou a escrita, né? A escrita chegou na aldeia. E essa escrita, junto com a escrita, né? Foi surgir uma ideia de implantação de escola nas aldeias, né? E também teve uma formação inicial dos professores indígenas, especificamente, né? E eu participei, né? Eu participei desse curso, né? Aonde começa a minha história de aprender esses dois conhecimentos, né? Aí que começa a minha história, de como que eu aprendi e como que eu aprendi a falar português e como é que eu aprendi a escrever, né? Então, esse foi o começo, né? E antes, né, de isso começar, eu gostava muito de, né, pegar o papel jogado, né, e inventar o lápis, né. Nesse tempo não tinha lápis não, que hoje tem, né. O papel, né, era a tábua, né, onde eu escrevia com carvão, né. Toda a escrita que ali estava no chão, né, eu catava e copiava, né. Era tudo, né, eu seguia tudinho do que estava escrito, né. Não sabia ler, mas mesmo assim escrevia, né. Era mais para mim aprender, né, a escrever, só para mim ganhar prática, né. Mas ler não, né. E quando surgiu a escola na aldeia, né, não era nem escola na verdade, mas aí quando chegou o caderno, né, material escolar, e a pessoa também estava lá, indígena, né, que começou a ensinar um pouquinho, né, num período muito curto, né, e eu fui aluno dessa pessoa, né. O que ele nos ensinava, né, e aprendi dentro de 2 dias, né, porque eu não largava caderno, né, nem lápis, né, tudo material ali, escrevia bastante, lia bastante, né, e quando, né, eu tinha dificuldade, ia atrás dessa pessoa, e ele falava, lia para mim, e lia, né, e eu escrevia sozinho, né, olhava assim, aí depois colocava do meu lado, né, e escrevia para cá. Você tem que escrever, né, usando a sua cabeça, né, você não tem que estar copiando o que está ali, né, a sua cabeça tem que ser capaz de copiar o que você viu, né, então essa, né, que eu fiz, né. Por isso que aprendi muito rápido, né? Aprendi muito rápido. Muito menos ainda falar língua portuguesa, né? Muito menos. E daí você saiu da aldeia por um tempo para ir para a cidade ou não? Então, aí a gente não saiu, né? De forma geral, né? Nós indígenas não saímos, né? Aí me ingressei para fazer o curso de formação de professores, né? Voltado mais para a questão indígena, né? De formar um índio que atuasse dentro da aldeia, né? Que ensinasse suas crianças, né? Com os valores, né, da cultura, da importância, né? E eu fui aluno desse curso, né? Não era fora da nossa terra indígena, aconteceu dentro mesmo, dentro da terra indígena. E por isso também, né, eu não aprendi no começo, né, esse ritmo da cidade, né, eu não aprendi, né. Então, até que me amadureci, aos pouquinhos comecei a me soltar um pouquinho para a cidade, né, e hoje, né, eu saio sozinho para a cidade, que antes não saía, né. Você está aqui, né, hoje? E nós terminamos o curso, né, lá na terra indígena mesmo, recebemos nosso certificado de magistério, e depois dessa, eu prestei vestibular para
fazer uma faculdade no estado de Mato Grosso, né? Na faculdade de Mato Grosso. E eu passei no vestibular, né? Eu passei, também foi o grande história que me marcou também, né? Eu passei e estudei e concluí, né? Concluí e hoje eu estou com um certificado na mão, né? O que registra, né, a minha história, né, de vida, né? Dois certificados, né? Tanto o magistério quanto do ensino superior, né? E em seguida fiz também concurso público do Estado para a carreira do professor. E eu também passei, né? E atualmente, né, eu ainda não posso dizer que eu sou efetivo, mas eu ainda estou passando por estágio probatório, né? Ainda falta 1 ano, né, para me terminar. Né? E a partir daí, eu acho que serei, né, um efetivo, né? Mas aí você dá aula na aldeia ou na cidade? E a gente é habilitado para dar aula na aldeia, né? Então, o investimento que nós recebemos, né, do governo, né, do estado de Mato Grosso, né, do Brasil, né, com outros apoios, está mais voltado para a valorização do professor indígena que possa atuar na sua comunidade. Então, a gente entende, né, essa importância, né, de todo o trabalho que foi feito por nós, né, para nós. E temos que realmente atuar porque é uma necessidade, né? Nós fomos a primeira turma que fez esse curso de formação de professores para magistério. Segunda turma ainda dos professores que fizeram ensino superior para atuar também na sua comunidade, né? Então, somos primeiros ainda, né? É muito pouco, né? Eu me sinto só na aldeia ainda, né? Eu me sinto só, mas está surgindo novas pessoas, né? Jovens, né? Tá? Com vontade de aprender, de trabalhar com a sua comunidade. É uma necessidade, né, de ter alguém que trabalhe com o seu povo. Eu não tenho como fugir disso. Uma responsabilidade grande, né? É uma necessidade grande também de ter a pessoa do lado do seu povo. Uhum. Eu acho que, se tendo, né, bastante pessoa, né, na aldeia, talvez seria, né, um caminho, né, onde eu possa talvez, né, trabalhar em algum lugar, né, na cidade, né, mas que trabalhe por indígena, né. Então, atualmente, eu não tenho como sair, não tenho. Enquanto não surgir novas pessoas com nível, né, que a gente precisa lá, ainda não somos permitidos a sair, né. Mas você tem interesse em Mas eu morar tenho na interesse de cidade? trabalhar pelo indígena, né, na Secretaria de Educação, né, nessa esfera mesmo de educação, né, voltado para a causa indígena, né. Então, eu gosto muito disso, né. Eu já representei vários segmentos, né, lá no Alto Xingu, né, e eu fui presidente de uma escola, né, de uma unidade escolar, e eu fui diretor de unidade escolar, né, e eu fui presidente de conselho de saúde local, né, e eu atualmente sou presidente de uma associação indígena, né, do meu povo, na minha aldeia, né. E eu fui membro de conselho de educação escolar indígena no estado de Mato Grosso, né. Então, tudo foi reconhecimento, né, de minha história, né, junto com o meu povo. Não só com o meu povo, com o pessoal do Alto Xingu. Um reconhecimento
muito grande, né? E eu sou grato a isso, né? Por esses reconhecimentos que me deram, né? E eu não quero perder, né? Dou valor para isso, né? E as pessoas que confiaram em mim, sempre estou do lado deles, né? Sempre eu vou estar e quero mais buscar as coisas para essa comunidade. Agora eu te perguntar outra coisa. Você é casado na aldeia? Eu me casei depois que eu fiz curso, né? Com 18 anos. Aí tive a primeira filha, né? A menina. E minha filha se chama Kayanaku, né? Que também leva o nome da minha mãe. Né? E depois veio o menino, né? Hoje ele chama de Kuyuichata, que tem significado também de perna de jacu, nome do meu pai também. Aí terceiro vem Yakariwana, né? Tá com 3 anos ainda. E eu tenho 3 filhos, né? Uma menina e 2 meninos. E como que é o nome da tua esposa? Minha esposa se chama Penoá, a minha prima. Né? Eu me casei com a filha da minha tia, a minha tia legítima, né? Irmã do meu pai, né? Na nossa cultura você tem direito, né, a casar com a sua prima, irmã, a filha do irmão do seu pai, né? Então eu teve esse direito, né? E eu me casei com a minha própria prima, né? E em outros casos também, né? Você também não pode casar, né? Desde que você tenha um grande respeito, né? A escolha é por parte do homem, também por parte da mulher, né? Se a sua prima não quer, né, aceitar o seu namoro, né, com ela, e ela falar que você será, né, uma família de sangue, né, que não aceita, né, um namoro, né? E você não namora com ela. Né? E quando ela casar, né, você vai respeitar o marido dela, né? Não podendo chamar o nome do marido dela, né? E como também ela faz, né? Quando você se casar, também não irá chamar o nome da sua esposa. Um sinal de muito respeito. E você lembra da festa do seu casamento? Como foi? A gente não tem a festa para festejar o casamento, né? Entre a comunidade. Né? Não, tem o caso de a pessoa que se noiva, né, com a menina, tem uma pequena cerimônia, né, de a família, né, dessa pessoa, da mulher, né, buscar a rede, né, a rede do homem e levar para casa, né, onde todos mais ou menos participam, né, participam. Só que não festeja nada, né, não tem uma festa, né, não tem isso. E você falou dos teus filhos, né? Você ensina português para os seus filhos? Eles estão aprendendo a língua da comunidade? Como que é? Meus filhos falam a língua que eu falo, Meinaco, e não falam a língua da minha mãe. E eu não sei se que isso por falta de eu levar, né, a morar um pouquinho lá junto com as minhas tias, né? Hoje a gente não mora mais lá nessa comunidade, né? Mas a minha mãe fala perfeitamente sua língua, né? Lógico, né? E eu falo também a língua da minha mãe, né? E eu não comunico com meus filhos nessa língua, né? Aonde eu estou, nós falamos mais a língua do meu pai, né?
E meus filhos falam mais a língua do meu pai, né? E a minha mãe muito pouco falam, né, com meus filhos, né, a sua língua, né? Eles entendem alguma coisinha, né? Alguma coisinha, não falam, né? E a nossa vontade era de eles aprender também, né, essas duas línguas, né? E próprio eles também não se reconhecem como tal, né? Eles se reconhecem mais como o grupo Meinaco, né? Mas são crianças ainda, né? Para se reconhecer, né? Para se enxergar, que fazem, né, dois grupos, né? E o português você ensinou para os seus filhos? Você pretende ensinar para eles? Eu morei, né, num outro lugar, mas lá dentro da nossa terra indígena mesmo, né? E eu fiquei na comunidade em 2003, né? Desculpa. Em 2003 me mudei para o posto Leonardo Vilas Boas, né? É um posto indígena. Quando fui presidente de uma unidade escolar, né? Aí eles se apresentam, né, várias línguas, né, nesse local. E é onde que meus filhos, né, começaram a aprender, né, uma outra língua, né, para se comunicar com outras crianças, né. A minha filha, né, que antes não falava português, né, acabou falando alguma coisa em português, né. E os dois meninos, né, não falam, né, e hoje não falam em português, né. E nós moramos lá tempo de quase 5 anos, né, nesse local. E hoje nós retornamos para nossa comunidade de origem, né? Nós retornamos para nossa comunidade, onde hoje estou, né, trabalhando. Foi este ano, né? 2008. Foi pouquíssimo tempo. Aí meus filhos lá na aldeia aí não falam português, não. Eles falam mais na nossa língua, né? Nem eu também falo em português com essas crianças, né? Eu ensino alguma coisa, né? Mas eu não falo como eu falo na língua, né? E eu vejo que ainda não é a hora, né, de ensinar, né? Forçar as crianças para aprender essa língua, né? Até porque, né, as crianças não estão preparadas, né, para dominar essa língua. Um dos exemplos que eu vejo, né, que já vi, as crianças que falam português desde pequeno. As crianças que falam desde pequena gostam de, né, usar palavrão, né, xinga muito outras crianças, né, fala muita coisa besteira aí para outras pessoas, não tem muito respeito, né. E eu vejo que as crianças que falam a sua língua, né, não tem muito isso, né, tem respeito, né. Tem respeito, e quanto, né, as outras crianças que falam a língua portuguesa, né, faz que elas dominarem outra, né, os mais velhos, né, começam a não respeitar muito outras pessoas, né. Então eu vejo que o perigo, né, para minhas crianças nesse momento, né, ainda não sabe, né, para que vai saber a falar português, né? Para que vai aprender. Então, ainda não está na cabeça dessas crianças, né? Então, por isso que eu não forço, né, as crianças
a aprender essa hoje, língua. E hoje você concordaria com seu pai quando ele achou que você era muito novo para aprender português? E hoje meu pai, né, eu acho que se orgulha, né? Eu tenho olhado isso nos olhos do meu próprio pai, né? O que antes ele falava, hoje não, né? Algumas pessoas já chegaram a falar assim que, né, só teria que se orgulhar, né, por ter, né, alguém, né, do seu lado, né, com esse olhar voltado, né, para a própria comunidade, né, preocupação, né, e faz alguma coisa acontecer, né. Então, meu pai, né, vê que o que eu busquei, né, está retornando para ele, né. Não só para ele em particularmente, mas, né, o povo, né. Igual, eu devo muito ainda, né, eu devo muito ainda para essa comunidade. Quando você faz compromisso, né, o compromisso tem que acontecer, tem que se concretizar, né. Senão, as pessoas não acreditam, né, no que você fez, no que você faz, né. Então, você tem que levar a coisa a acontecer. Macau, então para terminar, fala pra gente qual que é o teu maior sonho. O meu maior sonho, desde começo, né, e até agora, né, ainda sonho, né, era para mim trabalhar pelo bem-estar do meu povo, né. Eu não busco só um benefício, né, para mim. Eu busco um benefício para a maioria, né. Me orgulho, né, quando eu vejo o resultado das coisas que eu vi acontecendo na aldeia, né, chegando nas outras pessoas, né. Então, eu queria, né, futuramente ver as crianças, os jovens, né, formados, né, em nível de ensino médio, né. Uma das intenções, né, um grande sonho que a gente, em coletivo, né, nós temos lá, né, e eu tenho esse dever, né, também de fazer esse trabalho acontecer, né. E também, né, em segundo momento, um sonho que eu tenho, né, é de fazer mais outro curso, né. Pelo menos fazer meu mestrado, eu acho que isso vai ser a grande coisa, né. Isso está só para frente, né. Aí já não sei mais dizer mais do que, né, virar daqui para frente, porque tudo depende do momento, do fato, né, do que acontece, do que chega, tudo depende disso, né. Então é isso que eu tenho para falar, né, do que eu quero fazer mais na minha vida, né, para enriquecer mais do que hoje, né, aprendi, busquei, né. E você pode falar isso que você falou desse teu sonho agora na tua língua? Esses teus sonhos na tua língua? Isso que você acabou de falar pra gente? Tá. De ajudar o seu povo. Natukuta, lahano katumalapay, né, no pukene carro, ne awajuba ni piriga. Aí se batano batang kata nequeja tuawa, né, kata nequeja tua pai, nequeja tuawa makawa na pagata no pukene iwaga batang sapanatut ne. Nyapa kata jutakwa, maka ne numen kata no pukene eu, maka o tatapa, ne awajuba ni perigo. Ótimo, muito obrigada. De nada. Obrigado.